Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso webinário. A palestra de hoje será ministrada pelo primeiro-tenente Daniel Simon Silva. O tenente Simon está há 10 anos na corporação e trabalha na Diretoria de Atividades Técnicas, na chefia da seção de Desenvolvimento e Inovação, atuando no aperfeiçoamento e desenvolvimento do sistema InfoCip. Fiquem agora com a palestra InfoCip, dúvidas mais frequentes. Boa palestra a todos! Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo do webinário Descomplicando a Prevenção. Eu sou o Tenente Simon, chefe da seção de Desenvolvimento e Inovação da Diretoria de Atividades Técnicas. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o InfoCip, o nosso sistema de tramitação de processos de prevenção contra incêndio e pânico. Eu vou apresentar aqui na tela alguns dos principais pontos e dificuldades que os usuários têm ao utilizar o sistema. O InfoCip ele vem sendo desenvolvido desde o ano de 2012, quando os primeiros processos começaram a ser tramitados pelo sistema. E hoje nós temos aqui o portal do sistema. E um dos primeiros pontos que nós vamos abordar é o primeiro acesso do RT ao sistema. Isso ocorre porque o sistema ele tem um serviço, um link de acesso direto ao banco de dados, tanto do CREA Minas Gerais, quanto do CAU, que é o Conselho dos Arquitetos. Então, dessa forma, quando o usuário ele digita o CPF e o número do seu registro, o InfoCip ele faz a busca junto ao banco de dados do conselho e o conselho retorna se esse profissional é apto para tramitar processo de prevenção contra incêndio ou não. Sendo apto, estando quites com o conselho, o sistema permite que ele obtenha um acesso. Aqui na tela do InfoCip, no portal, quando o usuário ele vai se cadastrar, ele tem que clicar aqui, ainda não possui conta no InfoCip, cadastre-se. E o sistema pede, igual foi falado, para informar primeiramente a qual conselho profissional pertence, se CAU ou CREA. Ao clicar aqui no conselho do CREA, o sistema ele apresenta aqui uma máscara. Essa máscara é necessário que o usuário digite o número do registro similar ao que está nessa máscara para que o InfoCip consiga buscar os dados junto ao conselho do CREA. Então, o que ocorre? Por vezes, o usuário ele não digita o estado ou ele não preenche toda essa sequência aqui de 10 números. Geralmente, o usuário preenche, vamos supor que o número de registro dele seja 2222. Ele preenche 2222 /D e digita aqui o CPF. O sistema não vai conseguir buscar essa informação. Então, o usuário ele tem que digitar primeiro a qual estado ele pertence, qual CREA, qual estado da federação ele pertence, por exemplo, MG, e ele vai digitar aqui a sequência de forma que tenha 10 dígitos. Então, se é 2222, 4 dígitos, ele teria que digitar aqui uma sequência de 6 zeros, o número do conselho dele, que é 2222, e ele ainda tem que informar se o seu registro é provisório ou definitivo. No caso, se for definitivo é D, e se for provisório é LP. Então ele digita dessa forma, digita o CPF e manda buscar os dados aqui no conselho e o sistema vai conseguir buscar essa informação junto ao banco de dados do CREA. Depois que o usuário digita, informa os dados e o InfoCip busca esses dados junto ao conselho, ele estando apto, ele vai receber no e-mail que ele tem cadastrado junto ao conselho o login que sempre vai ser o CPF e uma primeira senha de acesso. O usuário pode posteriormente fazer a substituição. Além do cadastro do primeiro acesso do usuário ao sistema, eu vou apresentar aqui também alguns links, algumas informações importantes que tem aqui no portal.
a gente tem aqui onde o usuário acessa, né, com usuário e senha, para poder acessar efetivamente o sistema. Aqui no topo aqui da página a gente tem o manual do Infosip para o RT. Eu vou abrir aqui o manual. É importante que os responsáveis técnicos, né, possam entender o funcionamento aqui do manual, porque nele a gente tem aqui o passo a passo de todas as tramitações que o RT pode fazer no sistema, desde ele realizar o cadastro do seu primeiro acesso, fazer um pré-cadastro de um projeto, fala sobre a taxa de segurança pública, revisão de taxa, as pesquisas de projetos, formulário de atividades técnicas, todas as modificações de projeto, solicitação de vistoria, todas as tramitações possíveis do RT fazer no sistema, a gente tem aqui um manual de forma aqui bem detalhada para auxiliar. Então o RT ele pode, quando ele tiver uma dúvida, buscar primeiramente a informação aqui no manual. Voltando aqui ao portal, a gente também tem aqui algumas perguntas frequentes, né, como agendar atendimento no Centro de Atividades Técnicas, o que é Infosip, várias perguntas frequentes que geram dúvidas, são dúvidas comuns aos usuários aqui do sistema. Eu não vou abordar todas, né, porque não é necessário, e vou abordar aqui uma específica, que é a migração, que tem gerado muita dúvida, que é a migração de processos impressos para o Infosip. A migração de processos para o Infosip, ela foi desenvolvida para que nós pudéssemos pegar todo aquele passivo de processos que tramitavam de forma impressa antes do sistema e de forma que nós possamos conseguir migrar mesmo esses projetos, passar a tramitação desses projetos para o Infosip. Uma dúvida muito comum que os RTs têm é que eles entendem que esse processo de migração trata-se deles realizarem um pré-cadastro novo, deles entrarem no sistema, criar um pré-cadastro novo e a partir daí tramitar. Esse não é o procedimento. Nós vamos ver aqui, tem nas dúvidas frequentes aqui, como se dá no portal que foi mostrado agora há pouco, como se dá esse processo de migração. Clicando aqui no link de migração de PSE impresso para o Infosip, como proceder, o responsável técnico vai ter acesso aqui a um pequeno tutorial explicando como é o funcionamento da migração. Como já foi dito, a migração não trata-se do RT realizar um processo novo, entrar com um processo novo no Infosip. E sim, ele vai solicitar ao Corpo de Bombeiros, via formulário de atendimento técnico, que um processo impresso específico que ele deseja fazer a tramitação seja migrado para o sistema. Quem vai ficar responsável por proceder essa migração é o Corpo de Bombeiros mediante a solicitação do responsável técnico. E para isso a gente tem aqui algumas situações específicas para fazer essa migração. A primeira delas aqui é para a substituição de projeto. Então, sempre que um RT desejar fazer a substituição de um projeto que ele tem aprovado ou mesmo em AVCB de forma impressa, ele vai ter que solicitar a migração desse processo. O Corpo de Bombeiros vai fazer a migração somente das informações do processo impresso para o sistema Infosip. E na caixa lá de projetos, assim que o Corpo de Bombeiros fizer essa migração, na caixa de projetos desse responsável técnico, se ele for o mesmo responsável técnico do processo impresso, ele vai poder passar a ter acesso a esse processo no Infosip, de forma que a partir dali ele pode realizar a substituição pelo sistema. A gente também vai ter que a solicitação de migração também para renovação de AVCB, segunda via
de AVCB e atualização de dados cadastrais, porque depois da implementação do sistema, o Corpo de Bombeiros não emite mais formulários de AVCB impresso. Então, caso o responsável técnico tenha um processo que precisa renovar o AVCB e não esteja no sistema, ou precisa de uma segunda via, de um AVCB impresso, ou precisa atualizar os dados desse AVCB de forma que precise ser emitido um novo AVCB, esse processo vai ter que passar por migração e o novo AVCB após a renovação ou para a emissão da segunda via, ou o novo AVCB com os dados atualizados, ele vai ser emitido pelo sistema após a migração. É importante aqui também a gente ressaltar que na solicitação da migração, o responsável técnico ele tem que colocar no FAT aqui esses dados obrigatórios para facilitar a pesquisa dos processos impressos. Então ele vai inserir todos esses dados obrigatórios aqui no FAT e escolher qual que é o motivo dele estar solicitando a migração. Lembrando que a migração é feita somente nessas situações específicas, que foi relatado aqui, conforme descrito no ET 01, sendo que não vão ser migrados processos em outras situações que não sejam essas que estão aqui descritas. Voltando aqui ao portal do InfoCip, outro ponto também que a gente tem muito problema aí em relação à tramitação é quando o usuário ele não se recorda do seu login ou da sua senha. Por algum motivo ele esquece ou perde o acesso à senha dele e o sistema possui um bloqueio de erro após 3 tentativas. Então, após ele fazer 3 tentativas de acesso com o login ou senha errado, com a senha errada, esse usuário é bloqueado. Então, quando o usuário perceber que ele não está conseguindo acessar, que ele não se recorda da senha, a gente tem aqui um campo aqui em cima de recuperação de senha. Esse link aqui, esqueci minha senha, aqui no topo da página. Então o usuário ele acessa aqui, esqueci minha senha, e o sistema aqui vai perguntar qual que é o usuário dele. O usuário sempre vai ser o CPF, então ele vai digitar aqui o CPF e clicar aqui nesse botão aqui, enviar senha por e-mail. Ao fazer isso, ele vai receber a senha dele para o e-mail que ele tem cadastrado junto ao conselho. Caso o usuário não tenha mais acesso ao e-mail que ele tem cadastrado junto ao conselho, ele deve primeiramente atualizar os dados dele junto ao conselho. Após atualizar esses dados, ele vai ter que fazer contato aqui com o Helpdesk ou por e-mail ou pelos telefones descritos aqui no portal, para que o Helpdesk possa realizar essa atualização do e-mail. A partir daí ele consegue fazer recuperação do seu usuário normalmente. Outro ponto importante que a gente precisa abordar é a questão da renovação de AVCB, que gera muitas dúvidas nos usuários em relação ao número do AVCB dos processos digitais. Nós vamos ver aqui na tela. A dúvida dos usuários não é nem em relação ao processo de renovação em si. O problema que a gente percebe é após a renovação, no momento do usuário emitir o AVCB. Por quê? Nós vamos observar aqui no AVCB, o AVCB ele tem essa numeração aqui, por exemplo, esse AVCB aqui do ambiente de treinamento do sistema, o número do processo referente a esse AVCB que é 2019 000206, esse é o número do processo. Esse outro número aqui, 1, no final, ele representa o que quer dizer essa informação. Ele quer dizer que esse é o primeiro AVCB emitido para esse processo. Então, o número do AVCB é composto pelo número do processo, acrescido do número ordinário de quantos AVCBs já foram emitidos para esse processo, para essa edificação em si.
E quando um usuário pede a renovação de AVCB, ele vem cá, pega esse número, solicita lá no portal, a renovação de AVCB, que ele pode solicitar ou pelo número do processo ou pelo número do AVCB. E após essa renovação ser deferida, o usuário ele vai voltar aqui ao portal, vamos supor, ele foi deferida a renovação, o AVCB dele está renovado. Então ele precisa vir aqui no sistema e emitir o novo AVCB dele. Então quando ele vem aqui, ó, nesse link consulta AVCB emissão, na hora dele digitar aqui o número do AVCB, ele digita o número do AVCB que ele tinha antes da renovação. E aí o sistema não encontra esse AVCB. Porque após ele ser renovado, após renovar esse AVCB aqui, esse número 1 aqui, ele vai passar a ser o número 2. Então o número do AVCB desse processo vai passar a ser 2019 000 206 2. Após a renovação vai ser esse número. E aí quando o usuário vem aqui para emitir, ele coloca aqui o número do AVCB, o número errado. E o número do AVCB anterior à renovação. E aí ele acaba não conseguindo emitir o AVCB após a renovação. Bom, além dessas principais dúvidas relacionadas aqui ao portal, a questão de renovação de AVCB, questão de migração, também vou demonstrar aqui as funções da tela inicial do responsável técnico. Então aqui no portal, o usuário, aqui a gente está no ambiente de treinamento do sistema. Eu vou simular aqui como se estivesse fazendo um login, como se fosse o responsável técnico. Ele vai digitar aqui no usuário o CPF dele e a senha. Aí ele vai ter acesso aqui, né, ao sistema, clicar aqui em InfoSIP. Então aqui, após fazer o login, o usuário vai ter acesso aqui à área de trabalho. A gente tem aqui 4 funções básicas aqui, que é o botão de pesquisa de projetos. Então clicando nesse botão aqui, o usuário ele vai ter acesso aqui à tela de pesquisa, e ele pode usar aqui os filtros para pesquisar pelo número do projeto, pelo pré-cadastro, se ainda não tiver se tornado um processo ainda. Se for um evento temporário, ele pode pesquisar aqui pelas datas do evento, a descrição que ele colocou no processo, pelo nome do proprietário, CPF, CNPJ do proprietário, responsável pelo uso, entre outros filtros aqui. Se ele clicar aqui em pesquisar sem colocar filtro nenhum, o sistema vai exibir todos os processos que esse responsável técnico tem na sua caixa. Vou retornar aqui à área de trabalho. A gente tem aqui o botão de pré-cadastrar um projeto de segurança. Clicando aqui nesse botão, ele vai ter acesso aqui à parte do sistema onde ele vai construir os pré-cadastros, né? Aqui onde ele vai informar o tipo de projeto, a altura, todas as informações, medidas preventivas, que ele vai construir aqui o pré-cadastro. E caso o usuário tenha alguma dúvida, todo o passo a passo de realização do pré-cadastro ele é descrito lá no manual. Ele pode usar o manual lá para acompanhar caso tenha dúvida. Então eu não vou prosseguir aqui com o pré-cadastro, vou retornar aqui para a tela inicial. A gente tem aqui o botão de formulário de atendimento técnico. Alguns usuários eles também têm dúvida aqui, que ao acessar aqui o botão de formulário de atendimento técnico, ele acessa primeiramente a tela de pesquisa. Então essa tela aqui que a gente está é a tela para pesquisar os FATs que esse responsável técnico fez, né? E as respostas que ele teve. Então ele tem aqui o filtro aqui por tipo de solicitação, por data, pelo próprio número aqui do FAT, né? E pela situação. Ele pode pesquisar aqui os FATs dele que ainda estão em atendimento com o Corpo de Bombeiros, que o Corpo de Bombeiros já encaminhou, e os concluídos, que são os FATs que já foram respondidos.
Para o responsável técnico elaborar um FAT, fazer um FAT novo, ele primeiro vai acessar aqui essa tela de pesquisa e depois ele vai vir aqui nesse botão novo. Ao clicar aqui em novo, aí aqui sim é a tela onde ele vai elaborar o FAT propriamente dito, né? Ele pode vincular aqui algum projeto através dessa tela aqui de pesquisa. Ele consegue pesquisar aqui os projetos que dos quais ele é responsável para poder fazer um FAT vinculado ao processo, o tipo de solicitação que ele está querendo fazer, o município a qual pertence a edificação, e o sistema aqui também tem a possibilidade aqui de fazer o upload aqui de arquivos. E alguns responsáveis técnicos têm gerado um FAT impresso, pega aquele formulário de FAT impresso, tem preenchido, assinado, escaneado e fazendo o upload desse formulário aqui. Isso não é necessário. Esse formulário aqui eletrônico, ele substitui aquele formulário lá impresso. Então aqui no campo finalidade aqui, ele vai discorrer qual que é a sua solicitação, e caso ele ache necessário fazer o upload de algum arquivo, taxa, algum outro arquivo importante, ele faz aqui. Se ele não é um campo obrigatório, ele só vai anexar arquivos aqui se ele julgar que é necessário. Então, retornando aqui, vamos retornar lá na tela inicial. Aqui na tela inicial, a gente também tem aqui o botão aqui, pessoa física. Nesse botão, o usuário ele pode atualizar os seus dados, né, junto ao conselho. Então, quando ele atualizar lá endereço ou e-mail, ele pode vir aqui diretamente aqui no pessoa física, atualizar aqui com o banco de dados do conselho e clicar aqui em gravar para que essa informação ela seja atualizada e ele passe a receber seus e-mails e tem aí seu endereço atualizado no sistema. Então o que a gente tinha para o vídeo de hoje são essas informações. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez que para os usuários, caso tenham dúvidas, acessar o manual do sistema, pesquisarem primeiramente no manual do sistema, mas se mesmo assim tiver alguma dúvida, o sistema tiver tendo algum problema de travamento, algum erro ou outras questões, a gente tem aqui no próprio portal do InfoCIP os telefones aqui do atendimento, que estão aqui na parte inferior aqui da página. A gente tem aqui os telefones do Helpdesk e o horário de funcionamento. O Helpdesk vai estar à disposição dos usuários dentro daqueles horários para poder sanar quaisquer demais dúvidas e solucionar aí problemas aí advindos da utilização do sistema. Agradeço a todos a atenção.